O capítulo 1146 de One Piece deixa escapar a verdade por entre os dentes. Sam Sommers pode ter pela primeira vez confirmado uma teoria que já rondava a saga. Rei Harold, o pai de Loki e Hajirudin, supostamente morto pelo príncipe amaldiçoado, na verdade estava colaborando com o governo mundial para vender o exército gigante como meros mercenários do governo. Essa ideia parece encaixar perfeitamente com as evidências apresentadas até aqui na saga, mas o Oda é um mestre em usar o recurso do narrador não confiável, ou seja, ele apresenta uma parte do que aconteceu partindo de alguém que não sabe de todos os fatos, ou pior, tem uma visão comprometida sobre certo acontecimento. E esse capítulo já me levantou a suspeita que o Sommers é exatamente assim. Confirmamos também outra teoria sobre os Cavaleiros Sagrados. Gunko parece ser muito mais forte do que se imaginava, carregada do poder demoníaco do Imu, a tornando praticamente indestrutível. E pior, ela nem se abalou com a presença do Brook. Que fangirl é essa? Eu achava que ela ia fazer uma dancinha do TikTok, eu achei que ela ia fazer algum edit, eu achei que ela ia revelar alguma página de fangirl, mas não, ela simplesmente só enfiou a porrada em todo mundo. Então, por trás dessa conspiração, ação, revolta e mistérios, hoje vamos destrinchar todos os segredos e detalhes que talvez você não tenha percebido por trás desse capítulo. Então, fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Derek, olha só, Gaban vai aparecer aí e vai ser a chave de um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Enel vem aí, aparece agora em Neobaf. Rei Harold traíra, a gente vai comentar sobre isso e muito mais, cada segredo desse capítulo. Então, sem mais delongas, dá o like, se inscreve, Alanzito, chama a vinheta. Review do capítulo 1145, let's fucking go. Yamato vai dar as ordens pra Uchi agora, é isso? Ela conquistou 2 novos discípulos sem nem querer. Me lembra muito o Oden, eu acho que é isso que o Oda tá fazendo, né? Cada parte da jornada parece que indica que o mar vai ser o destino final, mas vamos ver até onde vai essa história de capa e se Yamato e companhia vão se juntar ao Luffy na grande frota eventualmente. Mas eu quero tentar pra vocês que o título do capítulo é Movimento em Meio à Calmaria. Esse título já remete à luta da Gunko com os Chapéus de Palha. Carregando a fruta da seta, certamente ela representa um movimento que perturba a calmaria e tranquilidade que a tripulação do Yonkou estava encontrando em Elbaf. No entanto, a gente também pode conectar essa fala à revelação envolvendo o Rei Harold. Ele foi o rei gigante que tentou trazer troca e paz para Elbaf, uma nação conhecida por sua capacidade de guerra. Ele foi a calmaria e sua morte um movimento em meio aos grandes planos do governo mundial. E eu já trago todos os detalhes sobre essa conspiração, mas antes disso, o capítulo começa exatamente onde acabou o último, com a Gunko ali perante os piratas do Kron, se revelando ali como a misteriosa invasora de Elbaf. O Kron se mostra uma criança bem esperta e já saca que ela é a mesma invasora que chegou no capítulo 1134 e derrotou os guardas do castelo. Mas ele acaba se referindo a ela como da raça dos humanos, o que deixa a Gunko extremamente ofendida. Por um tempo especulamos que talvez ela tenha chegado ao ranking de Cavaleiro Sagrado sem realmente ser uma descendente de Tenryubito, justamente porque o seu nome não carrega o prefixo sente. Mas, mesmo que isso seja verdade, esse capítulo revela que ela ainda acredita completamente na ideologia dos dragões celestiais, e assim como eles, também se considera uma deusa e não uma simples humana. E é muito engraçado que nesse momento o Sop vira pra ela e fala: pô, você tá falando igualzinho os Tenryubitos e também ao deus Enel. Confirmado Enel em Elbaf. Viu, gente? Nunca foi bait, sempre foi só um foreshadow nas thumbnails. Agora, citar o Enel é bem interessante. Pra começar, a gente sabe que a última aparição dele no mangá foi no capítulo 474, finalizando a sua história de capa. A gente já tem um monte de vídeo no canal sobre que descrevem tudo em detalhe, mas resumindo bastante, o Enel consegue descobrir uma civilização de automatas na Lua e com seus poderes da Goro Goro no Mi, acaba virando o imperador supremo desse mini exército. Com energia infinita e liderando uma sociedade robótica aparentemente capaz de viver na Lua, é muito possível que ele eventualmente fique entediado e retorne com seu plano megalomaníaco de conquistar todo o planeta azul. E claro, Elbaf parece ser a saga perfeita para tal feito. Essa ilha provavelmente é conectada a outras ilhas do céu como Skypiea, justamente porque, como Dory descreveu lá no capítulo 1132, no topo da Yggdrasil existe uma ilha de nuvens chamada de Heaven's World.
Juntando isso com os Painters, que são os dispositivos que fazem os arco-íris que permitem os navios gigantes a voarem magicamente entre essas nuvens, faz total sentido que exista uma conexão entre o antigo país de Elbaf, né, de mais de 5 mil anos no passado, e também as antigas civilizações dos povos do céu, que parecem ser de antes do século perdido, como a gente viu com a Robin ali, vendo as inscrições de poneglyphs lá por Shandora. Com esse combo do retorno, também ficamos na expectativa do Uruj. A gente sempre bate nessa tecla, mas simplesmente faz muito sentido, e essa citação do Sop também acrescenta. Até porque o Enel também tem um complexo de Deus, mas o dele tem uma origem diferente. Enquanto os Cavaleiros Sagrados acham que nascem divinos, que têm uma herança através da sua linhagem sanguínea e uma vontade posterior à sua própria existência, Deus Enel se tornou tão poderoso com a Goro-Goronomia e sua capacidade em batalha que ele começou a se enxergar como um deus perante seus súditos. A Nami, que é sempre muito protetiva com os pequenos, já pergunta o que uma deusa quer com um bando de criança, o que dá a deixa pro Kron, de maneira bem fofa, mas super corajosa, já emendar falando que eles são meus amigos. E além de tudo altruísta, né? Porque as crianças fazem bullying com ele. O Kron chega falando, vamos brincar de lutinha, vamos brincar na árvore, vamos jogar na lama. E as crianças viram pro Kron e falam, Kron, cala a boca, eu tô estudando cálculo 3. Eu tô fazendo aqui uma integral. O Kron, vai embora que eu tô estudando aqui o conceito do categórico imperativo do Kant. E se você não vai agregar, certamente você vai atrapalhar. Tchau! Coisas de criança Nutella de Elbaf. Aí a Gon se sente desafiada e ameaça o Kron, já que ela realmente não vai deixar barato. Mas, pra dar uma descontraída, nós cortamos pra Ripley levando o Frank por aí que nem um brinquedo, pô. Vocês viram que o LeBron ganhou uma Barbie? A Ripley tá segurando o LeBron. A Ripley tá segurando o Frank como se fosse a Barbie do LeBron, pô. Ali na mãozinha, usando ali, ó, piu-piu-piu, o laserzinho, o Radical Beam. Que se você não reparou, ele acabou de amassar o pesadelo da tempestade. E, pô, quem é que foi a loucura? Eu, Ripley, Bonnie e Lilith, pô. Claro, é um robô dando na cara de um pesadelo voador de nuvem. Quem é que não fica hypado? Eu amo ver a Bonnie sorrindo, mas o monólogo de vilão não para por aí. A Gunko, falando de maneira bem formal, bem erudita, aparentemente querendo se separar dos plebeus de palha, revela que já que essas crianças são do tamanho GG, a única rota é conduzi-las aos navios para levá-las de volta à terra de Marijoa. Pra ser sincero, ficou meio confuso porque ela falou que eles tinham que ir a pé, mas antes eles falam dos navios, né? Então acho que ela tava só botando um terrorzinho mesmo no chapéu de palha. Só que a gente já sabe disso, porque os Cavaleiros Sagrados vêm discutindo esse plano desde o capítulo 1137, antes até do Shamrock partir. Tem até aquele papo de fazer um jogo com a quantidade de crianças que eles conseguem sequestrar. Mas agora os Chapéus de Palha já sabem o que tá rolando, então isso tem essa função prática pro roteiro. Eu achei interessante, porque no SBS do volume 7/6, o Oda revela que o Brook seria um detetive se não fosse um pirata. E aqui estamos com ele rapidamente decifrando que a Gunko, a sua fã secreta, tá? Na verdade, é de um rank ainda mais alto do governo mundial. Ela faz parte dos Cavaleiros Sagrados. Muita gente critica o Sop até hoje, falando que ele é covarde demais, que ele já deveria ter deixado, que não tem desenvolvimento no personagem One Piece, mas essas pessoas não sabem do que elas estão falando. Porque o que elas não entendem é que ele ainda carrega o medo e a covardia dentro de si, mas agora ela vem junto de uma coragem enorme, que ele sempre teve, mas de cada vez foi crescendo mais. É aquela velha frase, coragem não é ausência de medo. Coragem é conseguir fazer as coisas apesar do seu medo. E o Sop é o homem mais corajoso do Chapéu de Palha, porque ele é o mais medroso também. E nesse capítulo o Sop está sendo irado, tanto trazendo o lado cômico quanto representando esse desenvolvimento dele. E a gente consegue ver isso bem na interação da Gunko e o poder da seta. Em um quadro ele está gritando com ela que não vai deixar as crianças serem levadas e feitas de escravos. E no outro, ele tá fugindo da seta da Gunko, de um jeito super engraçado. A Nami em seguida já ordena os Zeus a virar um tralalero, tralalá. E com o Thunder Shark Tempo, tralalero, tralalá, ela acaba tomando uma invertida histórica. A fruta da seta poderia muito bem ser a fruta do vetor, simplesmente guiando as ações dos oponentes a todo momento. Ela direciona o tralalelo direto pra Nami, e aí ela sai correndo e bzzz, é completamente zapeada. A gente só vê o esqueletinho ali. F, Nami. Não, pera, é o Brook? Aê, ele não tem carne pra se queimar, ufa. Sabe o que é o pior? Eu pesquisei no Google e aparentemente ossos secos são maus condutores elétricos, então, fisicamente falando, é canon que é melhor o Brook tomar dano de eletricidade do que a Nami. E os dois concordam, né? Como a gente vê no quadro com os dois dando joinha. Por trás dessa ação toda, a Gun continua seu áudio de 3 minutos do Zap Zap. E, gente, eu tenho que falar, esse capítulo em certos aspectos é um pouco redundante, eu não sou fã de repetir sempre as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo One Piece é bem didático.
e tem uma função prática no roteiro. Que é o quê? O governo mundial tá confirmando pro Chapéu de Palha que é isso aí mesmo, é tudo verdade. Eles querem acabar com o mundo e que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mesmo que alguns humanos, como Claude Clover, Nico Olivia e também o Dr. Vegapunk, tenham revelado para o planeta as verdadeiras intenções do governo mundial. Explanou, né? Explanou geral, o mundo vai acabar mesmo, é isso aí que vocês ouviram, é arma ancestral, piu, é nível do mar, blow, e vocês... Entendi, Kunko, obrigado. E aí todo mundo lembra do momento emocionante no capítulo 398, quando o Sogeking, sob o comando do Luffy, queima a bandeira do governo mundial. Mais de 700 capítulos depois, o desenvolvimento do Narigudo é claro. Sem titubear, ele acerta na boca da Gunko um tiro absurdo que já explode numa grande caveira de grama. Só que quando a gente repara, a Gunko ficou realmente completamente destruída. E aí já dá pra entender que é One Piece, né? Não ia ficar assim. Porque o próprio Usopp já começa a chorar, pedir desculpa pela cena grotesca, só que instantaneamente a gente vê ela se regenerar, igualzinho o Jay Garcia mostrou no capítulo 1108, lá em Egghead. E desde o início do arco de Elbaf eu tô avisando, os Cavaleiros Sagrados estão bufados, eles estão roubados, eles estão com os mesmos poderes dos Gorosei. Porque desde que o Shamrock e a Gunko começaram a abrir as asinhas lá por volta do capítulo 1132, já apareceu aquelas mini chamas negras que sinalizam o poder demoníaco de Mu imbuído nos seus peões. Como o Jay Garcia e os Gorosei mostraram a Egghead que tinham teleporte, regeneração, telepatia, aparentemente os Cavaleiros Sagrados também têm acesso a boa parte desses poderes. Tirando a telepatia, né, que eu achei estranho, porque eles não estão conversando mentalmente, ou tão, né, isso ficou um pouquinho confuso pra mim, eu admito, só que como tem a necessidade ali do Super Dendemushi de Elbaf, eu acho que eles não conseguem a comunicação telepática igual os Gorosei conseguiam. Seguindo o capítulo, o Kron fica em choque, o Brook faz uma piada muito boa sobre como é bizarro ver os mortos voltando à vida, bizarro, né, meu bom? E aí, simplesmente, quando o corpo dela regenera, sem nem parar de falar, a Nami e o Usopp dão aquele grito de choque. Na cabecinha dele, eles processaram já, amigo, ferrou, eu não consigo dar dano nessa criatura que veio me espancar. E agora? E tematicamente, é exatamente o que o discurso da Gunko, o título do capítulo e seus próprios poderes querem dizer. Um movimento que acaba com a calmaria. Assim como o discurso dela, não há como parar. Assim como o planeta azul representa a calmaria e o ataque do governo mundial com as armas ancestrais é o movimento. Os golpes da Gunko entram nesse vetor e depois que começam, não podem mais ser parados. De maneira genial, o Oda juntou várias representações temáticas e complementou essas cenas de ação super divertidas com os poderes da Gunko, que trazem um desafio muito interessante. Você vê por onde o golpe vai e ao mesmo tempo não tem como pará-lo. O próprio Brook descreve o golpe como uma ação de contagem regressiva, ou seja, né, você sabe o tempo, mas o resultado sempre é o mesmo. Enquanto isso, o Jinbei já prepara o punho para usar o timing do Karatê Tritão e tentar acertar o golpe. A tensão aumenta e a gente tem uma página dupla linda onde a gente vê o grande Eric cortando os céus enquanto os capitães gigantes cortam os pesadelos com as suas lâminas antigas e afiadas. Painel extremamente épico que ainda é condecorado com suas bordas, com a fala sem emoção da Gunko e o Loki Mugiwara cheião depois de comer. Loki Mugiwara, hein? Loki Mugiwara confirmado, hein? Não, tô zoando, calma, tô zoando. Eu achei incrível que a nossa querida vilã tá falando que quando a guerra final que engolirá o mundo inevitavelmente começar, quem os gigantes se aliarem vai mudar completamente o curso da história. No quadro a gente vê o Luffy, o Loki e o Hajirudin, né? O Hajirudin olhando e o Luffy e o Loki ali gordões, cheio de comida na barriga. Isso tem um simbolismo gigante. É o Yonkou Luffy junto os dois herdeiros legítimos do reino de Elbaf, que provavelmente vão escolher se aliar a ele. Ou seja, a aliança vem aí, já que o maior poder do Luffy, segundo o próprio Mihawk na Guerra dos Melhores durante o capítulo 528, é fazer aliados, é fazer amigos. Esse é o seu maior poder. Sim, mais um foreshadow Oda gênio. A fala da Gunko tá revelando, na verdade, mais uma coisa que não pode ser parada. E aí, essa, a Gunko não tá pensando, só que a gente, fã de One Piece, sabe. Fluxo do tempo e a vontade herdada. Toda a farsa do governo mundial e sua ideologia provavelmente é pautada nos próprios mitos do passado que eles roubaram e tentaram então se apropriar. Enquanto no capítulo 100, o Dragon faz o discurso épico citando as forças do universo de One Piece que não podem ser paradas, a Gunko reproduz esse discurso distorcido, baseado na ideologia dos Tenryubitos, no capítulo 1145. Oda, gênio. A Nami e o Jinbei já protestam, tanto a parte da guerra quanto o plano desprezível de usar as crianças de refém.
E aí a Gunko revela que por ela não fazia nem ninguém de refém, ela não entende qual é o valor da vida dessas crianças. Então isso confirma que a ideologia da Gunko é a mesma do Jay Garcia Saturno. Os humanos e as outras raças são meros insetos que ela não considera como dignos de nada. Ela certamente pararia, viraria pra você e falaria: aí, você desvia na rua tentando evitar pisar em formiga? Porque eu só piso direto, entendeu? E aí eu trato humano e gigante dessa mesma maneira. O Kron tenta falar alguma coisa ali, mas daqui a pouco já tá se engasgando com uma das flechas da Gunko. E aí em sequência a gente vê o Jinbei e o Brook se preparando para acertar um golpe, só que no último segundo ela passa e usa 2 novas setas para desviarem os golpes, como se ela pegasse o vetor invisível que cada movimento carrega e pudesse alterar conforme ela bem entende. Adicionando que o nome do golpe é Flecha do Destino, até que tudo parece fazer bastante sentido. Outro detalhe é que o golpe em francês do Brook aparentemente remete à revolução, mas a referência que o Oda está usando é bem sutil e inteligente. Gavotte ou gavotte é uma dança tradicional da França que deve ter sido criada ali por volta do século XVI. 2 séculos depois, a gente está no contexto da Revolução Francesa, e ali no século XVIII, o gavotte virou uma inspiração para o povo francês das raízes plebeias do povo, em oposição às danças aristocráticas, aos bailes dos nobres que certamente afastavam o povo francês do poder, da comida e dos seus direitos. Então, como parte desse movimento de rejeição cultural da nobreza, as danças folclóricas foram elevadas para representar a raiz do povo francês. Este gavotte virou um símbolo de resistência e unidade popular em oposição às danças aristocráticas. Então, o Brook, usando um golpe chamado gavotte contra uma cavaleira sagrada aristocrática que está usando todo esse papo top-down ali para eles, é extremamente representativo da obra e a revolução que o Oda quer representar no mundo de One Piece. Ela mora no castelo de Pangea, que é nitidamente inspirado em Versalhes. Outra curiosidade é que a Revolução Francesa ficou muito famosa pela guilhotina, e como os nobres, nesse processo, perderam a cabeça. Logo depois de citar o seu golpe, o Brook já toma um socão que faz a cabeça dele sair voando, enquanto ele espeta o Jinbei. Boa, Brook, cosplay de Luiz XIV bem sucedido. Logo depois, a Nami também acaba tomando um chutão da Gunko, com Oda sempre fazendo questão da gente ver a perspectiva da seta e do golpe chegando, finalizando no Sop, que tomou uma joelhada brutal. Parecia até o Jorge Masvidal contra o Ben Askren no UFC. Quem é que lembra dessa, comenta aí embaixo. No último quadro, vemos os piratas do Kron sendo derrotados, enquanto seu capitão é sequestrado pelos poderes da seta da Gunko. Brabo, hein? Nível de poder elevado, papinho de vilão confirmado, regeneração confirmada. Como é que os Chapéus de Palha vão vencer? Quem pode parar os Cavaleiros Sagrados? Scopper Gaban é a resposta. Pensa comigo. Rayleigh foi responsável por ensinar ao Luffy os segredos do Haki. Assim ele conseguiu entrar no Novo Mundo e derrotar seus principais inimigos. O Gaban já conhece o Luffy, já sabe da índole dele e também já se mostrou ainda absurdamente poderoso. Além disso, ele está lutando junto aos gigantes justamente para proteger o seu filho, que acabou de ser sequestrado pela Gunko, além da própria terra onde ele vive. Tematicamente faz todo sentido, né? Ele falou que ele é o ministro, o pregador do amor, e ele tem um filho híbrido, né? Entre um humano e uma giganta. Ou seja, todos os Cavaleiros Sagrados supremacistas e até parte do povo de Elbaf, com todo aquele enredo envolvendo o Loki, o Hajirudin e o Harold, e a mãe do Hajirudin que foi expulsa, faz muito sentido que o Gaban, que chegou ao One Piece, seja uma espécie de norte emocional de valor perante a esses conceitos. Que maneira melhor de passar seus valores do que ensinando ao protagonista como enfiar porrada nos seus principais e mais bizarros inimigos. Certamente o Gaban tem a chave para revelar uma técnica que perturbe os poderes de Mu e torna os Cavaleiros Sagrados vulneráveis. E a gente já sabe qual vai ser ela. Ela provavelmente vai envolver o Haki do Rei. Eu digo isso porque no capítulo 1122, a gente vê o Emmet lá em Egghead carregando em um nó o Haki mais poderoso do Joy Boy. Quando o nó é desatado, simplesmente uma onda de energia gigantesca é liberada e as transformações dos Goroseis são interrompidas, a ponto do Imu dar um chilique gigante em Marijoa. Então, muito provavelmente, alguma técnica usando o Haki do Rei vai ser capaz de interromper essas transformações e tornar os Cavaleiros Sagrados de vilões impossíveis de vencer para mais um para a lista de derrotados. Porque é isso que eu tô tentando representar, né? Quando o Joy Boy usa o poder, parece que dá uma interferência no Imu e os Goroseis saem da transformação. O Oda já tava explicando o que ia rolar. Então eu acho que agora algum Haki do Rei lendário, algum Haki poderoso combinado do Gaban com o Luffy, alguma loucura dessas vai acabar interferindo nos poderes de Imu e tornando os Cavaleiros Sagrados um pouquinho mais fracos o suficiente para eles serem derrotados. Corta
reporta pro Kirihan que consegue conversar com os Sommers pelos Dendemush, e com essa resenha no fundo, ele simplesmente espanca o diretor Kiba, revelando que ele já tá na escola morsa, acessando o Dendemush. Ele comenta com os Sommers sobre como provavelmente todo Elbaf ouviria o que ele teria a dizer. Enquanto isso, ele neutraliza a Andy usando uma técnica que parece envolver a paralisia do sono, um distúrbio que acontece na vida real e durante as eras sempre foi associado a demônios do sono sentados no seu peito sem deixar você se mover. Relaxa, dessa vez é um ser mitológico japonês fantasiado de astronauta aristocrático com poderes dos sonhos que tá te impedindo de se mover. O mundo não mudou tanto, né, da Idade Média pra cá, vamos falar a verdade. Antes de testarem um Dendemush, o Sommers pede pra segurar a onda porque o sol tá praticamente derrotado. Gente, essa cena machucou, doeu de ver o sol ali tentando. Eu consigo mais uma e tal, mas completamente destroçado, destruído. O chão tomado dos espinhos cruéis e sádicos do Sommers, que certamente o sol devia estar ali, subindo e descendo, batendo para cima e para baixo para ter perdido tanto sangue. Vai morrer? Não vai, mas o trauma fica. A Robin se esconde por trás dos cabelos ruivos do seu salvador. Mais de 22 anos depois, ela teria que reviver os mesmos traumas, ver sol cair e sacrificar a sua vida sem poder fazer nada. Eu vi alguns dodóis da cabeça criticando a Robin por não ter entrado no combate. Agora me responde isso aqui. Isso não seria a coisa mais burra possível? O Sommers mostrou ter conhecimento tanto do Sol quanto de Ohara. Então, obviamente, se a Robin aparecesse na frente dele para tentar levar um X1, ela seria capturada imediatamente e, possivelmente, teletransportada direto para Marijoa pelos poderes do abismo, já que, aparentemente, o que impediu de terem feito isso com as crianças gigantes foi o seu tamanho. E aí, amigo, em 3 quadros de luta, você viu a personagem mais importante da obra cair nas mãos dos vilões, com o Sol ainda completamente ensanguentado e derrotado. Então, só não faria sentido, né? E, gente, eu amo e, óbvio, né? Odeio como o Sommers é um babaca de marca maior, sempre rindo da desgraça dos seus oponentes. Tanto que quando o sol começa a cair exausto, ele ainda grita, madeira! Depois ele reclama desse papinho de escola, educação, essa coisa Nutella aí que tá rolando em Elbaf, porque aí ele lembra uma coisa muito interessante. Os gigantes são conhecidos como povo guerreiro. E aí vem uma frase-chave. Vocês seriam os nossos soldados mercenários, não é mesmo, Rei Harold? Da maneira que está escrito, com soldados mercenários entre aspas, fica claro que isso foi uma citação anterior do próprio Harold, que parece ter sugerido ou concordado com essa ideia no passado. Pera, Rei Harold vilão confirmado? Só que essa frase dá uma ideia diferente, dá uma ideia de que algo não saiu como planejado, porque o Sommers já chama o Harold de desgraçado, dizendo que ele meteu os pés pelas mãos. Ou seja, provavelmente o Harold fez algum acordo suspeito, vendendo Elbaf de alguma maneira, se aliando ao governo mundial, como soldados mercenários em troca de paz e proteção. Isso faz sentido, mas a raiva dos Sommers revela um contexto mais complexo. Juntando as evidências anteriores da participação do Yaru na batalha final com Loki e Harold, em como o rei é conhecido como um herói e o príncipe ficou como um pária amaldiçoado, tudo indica que realmente Harold traiu de alguma maneira o gigante e no processo de enfrentar seu filho, perdeu a vida. Mas, de novo, pela reação dos Sommers, isso não faz sentido. Realmente fica parecendo que o Harold fez algo que deixou os Cavaleiros Sagrados enfurecidos. E o contexto de meter os pés pelas mãos dá a noção que foi algo além do necessário. No comentário do editor, no final do capítulo, o nobre Rei Harold está escrito entre aspas, o que dá a ideia de que não é exatamente o que parece. Claramente, ironizando a ideia de que o Rei Harold é amado e considerado um incrível rei por todos. Analisando isso tudo, para mim o cenário que faz mais sentido é o seguinte. Harold fez algum acordo com o governo mundial, sabendo que secretamente eles queriam tornar os gigantes meros mercenários afiliados que tornariam o exército do governo o mais poderoso de todos. Nesse processo, 14 anos no passado, o rei morreu e Elbaf não se afiliou ao governo, ou seja, algo deu errado, seja pela morte prematura do rei ou por uma possível interferência do Loki. Para mim, a cravada é que o Rei Harold fez algo tentando enganar o próprio governo e acabou sendo pego na sua trama pelo próprio Loki, que não deveria estar ciente do plano do pai e acabou botando tudo a perder e, quem sabe,
matando por acidente seu próprio pai. Só que como a maneira que o Loki nega que matou o pai, ou ele tem um contexto maior para dar pro Hajirudin, ou ele de fato não matou o pai, então isso ainda é um detalhe que não tá explícito. A maneira que o Somers reage me lembrou muito como o Imu reagiu ao imaginar ou confirmar a traição da Nefertari Lily em relação aos poneglyphs lá na Sala do Trono. Então, eu tô sentindo essa mesma vibe e uma possível resolução parecida. Imu acreditava que Lily estava do seu lado, mas acabou descobrindo centenas de anos depois, da pior maneira, que não, ele foi feito de otário. O mesmo deve ter acontecido com Harold e os Cavaleiros Sagrados, Gorosei, Somers, Shamrock, Garlin, Gunko, Kirinham, quem quer que fosse. Eles devem ter sido feitos de otário, ou então o plano saiu pela culatra. Agora, a gente tá batendo nessa tecla aí há meses já. Eu trouxe um vídeo falando como o rei Harold pode ser inspirado na figura Harald Haradas, um rei viking das antigas que acabou mudando de crença e retornando à Noruega para se tornar um rei cristão. Também é uma história que envolve traição e outros personagens suspeitos, então vale a pena ver esse vídeo. Mas além desse vídeo, a gente fez alguns outros envolvendo essa conspiração, envolvendo a verdadeira índole do Loki e muito mais. Então vocês estão felizes que aqui na alta cúpula do Chapéu de Palha a gente já estava ligado nessa conspiração de Elbaf, que o Loki na verdade era provavelmente do bem ou não era do mal desde o início? Ou será que é só mais uma loucura? De fato, Harold foi morto injustamente pelo seu filho? Provavelmente não, provavelmente não. Então galera, esse foi o review do capítulo 1146. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, muita coisa melhor acontecendo. Galera, vamos pro Japão, tá? Link aqui na descrição. Eu já tenho que adiantar uma coisa. A gente tá trabalhando para mudar a data ali para abril, ali final de março, início de abril, na época das cerejeiras de 2026. Por quê? Muita gente comentou como queria participar, como não daria tempo, como estaria um pouco em cima em outubro. A gente ouviu com carinho, então a gente tá trabalhando para mudar essa data e fazer na melhor época possível com todos vocês, para ter tempo de parcelar, tempo de se organizar, tempo de fazer tudo e estarmos todos juntos. Então calma que já vem a novidade, mas já vem se preparando. Se em março, abril do ano que vem você estiver disponível, vamos pra caravana do Chapéu de Palha, vamos estar junto lá no Japão. Galera, esse foi o vídeo, um beijo, um queijo e valeu! Pode Palha Secreto, tá chegando aí os playoffs da NBA. Sábado meu Leicão vai fazer maldade com Minnesota. O Lobo não vai comer, o Lobo vai passar fome. E tem muita coisa boa acontecendo. Clippers contra Nuggets, né? No leste também tem boas séries. Eu tô animadíssimo. Eu amo os playoffs, é a minha época favorita do ano. E capítulo bom, né, gente? Capítulo bom, semana intensa pra mim. Mas deu tudo certo no final. Estamos vivos e estamos aqui. Continuando. Um beijo, um queijo, galera. Obrigado quem fica aí no Pode Palha Secreto. Se você chegou até aqui, esse momento, você pode comentar. A bola laranja vai subir. Um beijo, um queijo, galera. Valeu.